ele disse ao pai: da minha parte, dos meus bens que me pertencem, ele repartiu por ele. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, bate sobre Deus. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Aleluia. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar fora. Aleluia. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. Aleluia. Retornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me-ei, e irei ver como disse meu pai. E disse: ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço de Jesus. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste, e põe-lhe um anel na mão, e alparca nos pés, e trazei bezerros cevados, e matai, e então comamos e alegramos nós, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E eles disseram: veio teu irmão, e o teu pai não tem cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saiu do pai que estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos. Nunca me deste um passo de mim. Nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os teus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o teu cidade. Aleluia. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aleluia. Mas era justo alegrar-se nós. Me cobrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido. Aleluia. Senhor meu Deus, mais aberto, é a boca do Senhor para Aleluia. a igreja. Não sou eu ministradora nesta noite, a pregadora, mas sim o Espírito Santo de Deus. Glória a Agora Deus. vai colocar as palavras certas na minha boca, para que tudo que eu quero falar, papai amado, com os irmãos, com as irmãs de Deus, que seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu, papai querido amado, estou aqui no final, mas
Aleluia. Eu não sabia que fazer uma palavra do Senhor. Mas quando eu cheguei aqui, que eu mencionava, aleluia, eu tive uma surpresa. A qual o pastor me falou que eu ia fazer a palavra do Senhor, porque era o Espírito Santo que estava falando naquela hora. E eu preciso obedecer a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque se não obedecer a voz de Deus, o que seria da nossa vida, Senhor? Nós temos que obedecer a voz do Senhor Jesus, aleluia. Que quando o Senhor fala, está falando. E por isso, estou aqui neste momento, para nós juntos meditarmos na palavra do Senhor. Louvado seja. Amém, Jesus. Glória a Deus. E essa é a palavra de Deus nesta noite, aleluia. Muitas das vezes, igreja do Senhor, nós estamos na casa do Senhor. E pouco e mal valoriza o que Deus faz para nós. Aleluia. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas muitas das vezes, questionado do Senhor, nós deixa de tirar 5 minutos para buscar o Senhor, nós deixa de tirar 1 segundo para apresentar o louvor a Deus, porque não é só na igreja que nós apresentamos como mulheres de Deus, dentro do nosso lar também nós podemos apresentar o louvor a nosso Deus, ali também nós podemos alegrar com o nosso Deus, ali nós podemos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, aleluia. E nesta noite essa palavra ela vem falando, aleluia, Jesus, sobre a vida de um homem a qual tinha 2 filhos, louvado seja Deus. A Bíblia não fala de mulher, fala de um homem que tinha 2 filhos. Eu não sei se a esposa desse homem, aleluia, Jesus, era falecida ou se a esposa dele tinha deixado os 3, não sei, a Bíblia não fala, mas disse que um homem tinha 2 filhos, então com certeza esse homem criava esses 2 filhos. E a igreja do Senhor sabe que trabalho que dá para nós criar nossos filhos nos dias de hoje, aleluia. Muitas das vezes nossos filhos não são pequenos, nós carregamos eles a todos os lugares aonde nós passamos, aleluia. Se nós vamos para a casa do Senhor, levando eles conosco. Se nós vamos, aleluia, no posto de saúde, levamos todos com nós. Se nós vamos para a casa de um parente, nós levamos eles com nós. Mas quando eles crescem, tudo muda, igreja do Senhor. Eles não querem mais acompanhar o seu pai, não querem mais acompanhar a sua mãe. Eles querem fazer da vida deles o que eles bem feitos. Aleluia. E a Bíblia então está dizendo sobre a vida deste homem, do qual criou esses 2 filhos. Aleluia. E a Bíblia então vai dizer que esses 2 filhos, para muitas pessoas, vai dizer que um era obediente e o outro não era obediente. Mas nunca pelo contrário. No final você vai saber qual era a obediência e qual era a simplicidade e a humildade dos 2. Então a Bíblia vai dizer então que um deles, quando ficou moço, ele disse: Pai, dá a minha parte que me pertence, aleluia, Jesus, porque eu vou cuidar da minha vida. Não está escrito assim, mas pelo que eu entendo, ele diz desta maneira: eu vou cuidar da minha vida. Mal sabia ele que a gente não cuida de nós. Quem cuida de nós é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que o pai tinha dinheiro, tinha bens, aí repartiu por ele a parte que pertencia a ele. A Bíblia vai dizer então que o pai, eu creio que o pai não queria que ele saísse de casa, porque nenhuma de nós mães, nenhum dos pais vai aceitar que o filho pega a mala e vai embora de casa. Mas é o que eles querem. Quando eles querem, nós não conseguem impedir. Aleluia. A Bíblia diz que aquele jovem chegou até o pai dele e pediu a parte dos bens que pertenciam a ele. Eu creio que o pai, com muita tristeza no seu coração, né, não queria mais fez o gosto dele. Né? O que o pai não faz para o filho, o que uma mãe não faz para o filho, com muita tristeza no seu coração, com o seu coração partido, arrebentado, mas ele fez o que o filho pediu. Deu uma parte que pertencia a ele. Eu creio, né, que era bastante dinheiro. Eu creio que quando o homem era fazendeiro, aqueles 2 meninos foi criado em berço de ouro, teve tudo que tinha,
com certeza tinha dinheiro, estudou, estava bem arrumado, bem cuidado, né? Mas isso foi o que ele escolheu. Chegou o momento dele querer sair e ir embora. Aí o pai repartiu por ele a fazenda, deu a parte que pertencia a ele. Ele pegou a mala, arrumou suas coisas, se arrumou e foi embora, Senhor. E os irmãos sabem muito bem que quando nós temos bens material, nós somos cercados de amigos. Quando nós temos carro, quando nós temos dinheiro, anda bem arrumado, tem uma boa casa, não falta amigo para nós. Mas quando nós fazemos uma vida de caminhar a pé, para cima e para baixo, ninguém dá muito crédito para nós. Ninguém dá muita importância. Tipo, somos coitados, né? Para eles nós somos coitados, mas para Jesus nós somos bem-aventurados. Então a Bíblia diz que esse jovem foi embora. De repente, esse jovem chega num lugar e gastou tudo que ele tinha. Todo o seu dinheiro, todos os seus bens material, ele gastou. Porque ele foi, né, sair com as meretrizes, né? Foi para a prostituição, foi para as baladas, fez tudo o que queria. Foi beber, foi fumar, fez tudo, né? Porque para gastar o dinheiro tem que fumar, tem que beber, tem que prostituir, tem que dançar, tem que fazer tudo. E ele gastou, a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha. De repente bateu nele uma tristeza muito grande no coração. Igreja do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos preenchidos, porque o Espírito Santo não deixa nós sozinhos em nenhum momento. O Senhor Jesus, quando ele saiu daqui, que ele foi para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador para ficar com vocês. Aleluia. Então esse nosso Consolador é o Espírito Santo. Ele não deixa nós fazer nada de errado. Se realmente nós temer a Ele de verdade, se nós temos o Espírito Santo conosco, jamais nós vamos fazer coisa errada. Nós não vai caluniar ninguém, nós não vai brigar com ninguém, nós não vai levantar farsa, testemunho de ninguém, nós não vai dançar, não vai beber, não vai fumar, né? Porque o Espírito Santo não vai deixar, porque nós estamos nele, ele está em nós. Então a Bíblia diz que quando esse jovem saiu de casa, ele não tinha mais orientação do seu pai. Ele foi andar pelo mundo. Aí quando ele estava sem dinheiro, com certeza estava sem roupa, com certeza os calçados também acabou. De repente, a Bíblia não diz, mas ele ficou meio perdido, meio sem rumo, meio triste. Deu saudade do lar, deu saudade do pai, mas não queria voltar porque ficou envergonhado. E da mesma forma é quando o homem e a mulher de Deus está na presença do Senhor, ele tem tudo, né? Ele tem a graça do Senhor, ele tem o livramento do Senhor, tudo que ele pede o Senhor faz, todas as bênçãos que ele pede o Senhor concede. Mas quando ele sai da casa do Senhor, ele tem um vazio muito grande dentro dele, porque ele deixou a casa do Senhor. E aí ele saiu. Aí de repente lá fora ele bate uma saudade da igreja, uma saudade dos irmãos, das irmãs, uma vontade de voltar, mas ele fica envergonhado, porque o inimigo, ele é astuto, ele coloca vergonha na pessoa, né? Será que eu volto? Será que não? Será que o pastor me aceita? Será que Jesus Cristo me perdoa? Será que os irmãos vão ficar me olhando de lado? Será que os irmãos vão me abraçar? Ah, quer saber? Eu não vou não. Eu vou ficar aqui mesmo porque eu escolhi essa vida e essa vida que eu vou ficar. E ali ele só vai se perdendo, dia após dia vai se perdendo. E da mesma forma foi esse jovem, Jesus, esse jovem começou a se perder. Aí de repente o que acontece com ele? Aparece um fazendeiro, um cidadão ali, né? E deu um serviço para ele cuidar dos porcos. Não sei se ali era uma granja, sei lá, sei que foi cuidar dos porcos, né? Aí de repente a Bíblia vai dizer então que ele olhava naquelas comidas daqueles porcos, eu não sei que tipo de alimento, se era uma ração, se era uma comida cozida, se era uma comida já estragada, azeda, que a maioria do povo, né, ajunta a comida para os porcos, e ali começa a azedar, aí eles levam lá, eles comem, né?
e sente bem porque é a comida deles, mas aquele jovem, a Bíblia diz que quando ele olhava aquela comida daqueles porcos, ele sentia vontade de alimentar daquelas bolotas que aqueles porcos comiam. E muitas das vezes, quando a pessoa sai da presença de Deus, ele participa de muitas bolotas fora, querido Senhor. Ele participa da bebida, do cigarro, da maconha, né, da cocaína. Ele participa, igreja do Senhor, de todo tipo de coisa estragada que para nada tem proveito. Porque não tem Jesus para orientar, não tem o Espírito Santo para orientar, então ele fica desorientado, ele fica perdido, então para ele naquele momento qualquer coisa serve. E a Bíblia diz então que aquele jovem começou a sentir fome, né? Vontade de comer aquelas bolotas que os povos comiam. E ninguém lhe dava nada, porque muitas das vezes quando a pessoa está perdida no mundo, ninguém dá nada por ele. A pessoa acha que ele não tem mais valor, ele não presta para mais nada, porque está perdido pelo mundo, está bêbado, está caído dessa jeita, está jogado pela calçada, barbudo, cabeludo, descalço, com roupa suja. Ninguém dá nada para essa pessoa. Mas o Senhor Jesus sempre está de braços abertos. Então a Bíblia vai dizer que aquele jovem disse: que vontade de voltar para o meu pai, mas eu pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Aí de repente ele vem devagarzinho para voltar para o pai, para casa, para aquele lugar que sempre ele teve de tudo. Ali ele sentiu bem ali junto com o pai dele, se criou ali cresceu junto com o pai, ali ele estudou, ali ele participava de coisas boas, ali ele tinha a mesada de manhã no café, tinha um almoço na hora certa, tinha a janta na hora certa, porque não faltava nada, porque ele era filho do fazendeiro. Então a Bíblia vai dizer que ele vem vindo devagarzinho para chegar até o pai dele. E a Bíblia então vai dizer que o pai de longe avistou o seu filho, porque o pai nunca esquece do seu filho, como Jesus não esquece de nós, igreja amada. O Senhor sempre está de braços abertos para nós, sempre com os ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor. Porque a Bíblia fala, né? Que o Senhor sempre está de braços abertos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não escutar, nem o teu ouvido é gravado para não ouvir, igreja do Senhor. Mesmo assim, aquele homem também, como pai carnal, estava esperando aquele filho. Quem sabe aquele homem chorava, quem sabe ele orava, ele pedia: Senhor, traga meu filho de volta. Será que ele está vivo? Será que ele está bem? Será que ele está trabalhando? Será que ele ainda tem o que ele levou? Será que ele gastou tudo? Será que ele está passando fome? Onde ele estiver, traga ele, Senhor. E de repente aquele filho vem vindo. Igreja, nunca perca a esperança de orar pelo seu filho quando ele não está na presença do Senhor, porque uma hora ele vem, né? Uma hora ele chega na casa do Senhor, porque assim como aquele filho pródigo voltou, o nosso espírito também volta para a casa do Senhor. Quem está entendendo a palavra, diz amém? Amém, glória a Deus. Graças a Deus. Então a Bíblia fala que aquele jovem está vindo para o Pai. De repente, de longe, seu pai avistou ele, aleluia, Jesus. E quando o pai avistou aquele jovem, ele abriu os braços, esperou o seu filho chegar ao seu braço. E de repente, ele abraçou ele e beijou o seu filho. Que alegria para aquele pai, igreja do Senhor. Que festa para aquele pai. Não é diferente quando a pessoa volta para a presença de Deus, ou quando a pessoa aceita a palavra de Deus. O Senhor Jesus, os anjos do Senhor fazem festa lá no céu. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que quando aquele jovem chegou até o seu pai, o que o pai disse? Abraçou ele, beijou, chamou os seus empregados, né? Chamou o seu criado e disse para ele: traga, ponha roupas novas nele, põe anel na mão dele, põe sandália nos pés dele, busca lá um bezerro cevado, um bezerro gordo, né? Traga um bezerro cevado e vamos matar e vamos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Igreja do Senhor, que alegria para o coração daquele pai de ver o seu filho voltando com vida. Aleluia! Ali era o lugar ideal para ele viver, porque foi ali que ele se criou. E ele foi lá fora provar o mundo, mas ele viu que lá
Tudo que o nosso Pai falar, nós temos que obedecer. Porque lá fora, para nós, não tem nada mais que nos agrada. Lá fora, tudo que está lá, a igreja do Senhor, se nós chegar lá, nós vamos ter que comer coisa estragada. Nós vamos desejar comer também bolocos, vamos desejar beber, vai desejar fumar, dançar, prostituir, entrar no pecado e mais tarde perder a nossa coroa, igreja do Senhor. Então a Bíblia diz que quando aquele servo saiu, que buscou tudo que ele pediu, que colocou ele na mesa, colocou anel na mão dele, colocou parcas no pé, colocou roupas novas, pegou aquele bezerro, matou, fez festa. Aleluia! Começou ali a festa e as danças, né? E todo mundo ali festando, dançando, feliz porque aquele menino, aleluia, chegou até ali em vida. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer então que o outro mais velho estava lá no campo, cuidando dos seus afazeres lá, trabalhando, né, nas terras do pai. De repente ele vem, quando ele chega perto da casa, ele encontra aquele povo festando e dançando. Ele perguntou o que era aquilo. Chamou um de lá e ele falou assim: o que está acontecendo? O que é isso, né? Aí ele disse: o seu irmão chegou, né, e o seu pai matou o bezerro cevado, está fazendo uma festa, porque ele morreu e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, estava morto. Aleluia! E por isso eles fizeram festa e estão se alegrando porque teu irmão está aí. Oh, glória! Aí, de repente ele se indignou e ficou irado, ficou nervoso. E não queria entrar na festa de forma alguma, ele não queria entrar ali dentro, porque ele disse: não é certo uma coisa dessa. Esse menino era um menino perdido, ele gastou tudo que meu pai tinha. Ele pegou a parte dele já, agora a parte que está aqui é minha e do meu pai, porque a dele ele já devorou, ele já gastou. E por que então que meu pai está fazendo uma festa para ele? Aleluia! Isso não está certo não, meu pai não tem que fazer festa para ele. Porque até agora meu pai não me deu nada, por que deu para ele esse amor? Então ele não tem esse direito mais, o direito aqui é o meu do meu pai. Aí de repente, quando o pai dele viu ele indignado, nervoso, saiu lá para conversar com ele, para explicar o detalhe da vida do outro filho que estava chegando. Aí ele não gostou, ele se indignou e disse para ele: nossa pai, o senhor nunca me deu um cabrito sequer, para me alegrar com meus amigos. Esse teu filho saiu, pegou a parte dos bens que pertencia a ele, saiu lá fora, gastou com as meretrizes, fez o que ele bem entendeu, o que ele bem quis da vida, agora ele chega e faz festa para ele. O pai dele disse: filho,